no nosso sentido de saudações. Bom, agora vem chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai começar o nosso próximo conteúdo. Vamos falar sobre desbravando a inovação tecnológica na engenharia automotiva. Nessa palestra será abordado como o projeto Baja SAE pode ser uma porta de entrada à engenharia automotiva. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco o Jonatas Henrique. Seja bem-vindo, por favor, uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para começar, né, ela já citou o tema, eu queria primeiro me apresentar. Eu me chamo Jonatas Henrique, né, eu sou atual capitão da equipe Baja UEA e também sou graduando de Engenharia Mecânica na Universidade do Estado do Amazonas. Além disso, também sou bolsista, projetista mecânico numa startup chamada Graes, lá da UEA. Né? Para a gente começar, cara, eu queria perguntar se alguém aqui já sabe ou tem alguma ideia do que seja Baja. Em si, o projeto Baja, ele nada mais é do que um desafio que a SAE, né, que no caso é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, faz para os estudantes de engenharia das mais diversas universidades do país. Né? Então a gente compete aí no mesmo páreo que USP, o FRJ, URGS, que é do Rio Grande do Sul. Né, tudo isso para que a gente desenvolva tanto as soft quanto as hard skills, né, que um engenheiro precisa ter antes de ingressar dentro do mercado. Porque a gente sabe que existem três, né, pilares que um estudante de engenharia, ou seja lá qualquer outro tipo de graduação, né, ele tem que ter para que ele sinta-se numa graduação completa. Que a primeira seria a própria docência, né, que é o estudo técnico, onde tu vai estudar tudo ali que tu deseja e necessita aprender. A extensão, onde tu vai pegar tudo aquilo que tu aprendeu, né, e focar para ter as hard skills, e a pesquisa, que é onde tu vai desenvolver as tuas soft, né, onde tu vai desenvolver, aprender onde e o que tu vai usar. Por exemplo, na minha graduação de Engenharia Mecânica, nós temos 5 cursos, né, 5 cursos de cálculo, né, a gente vai de cálculo 1 a 4 e também tem o cálculo numérico. E aí vocês param para pensar, porra, onde é que eu vou usar tudo isso, cara, né? Onde é que eu vou conseguir aplicar 5 matérias de cálculo em cima da engenharia? E é para isso que o Baja ele vem para destravar. Né? Além disso, voltado não só para o meio do desenvolvimento, a gente mete também a gestão. Né? Porque a própria SAE, ela desafia a gente a fazer uma simulação de uma empresa fictícia, onde essa empresa fictícia a gente simula a venda de 30 mil carros. Então a gente fazer todo o cálculo, tanto logístico, né, quanto de custo, quanto de hora homem, quanto de hora de trabalho, e até mesmo sobre todos os materiais que a gente vai utilizar, para que a gente tenha um processo que a gente chama de Lean Manufacturing, né, que seria um processo de produção limpa, onde a gente pega e consegue a maior efetividade possível com pouco de gente, né, e com pouco de material, utilizando somente o necessário. Falando um pouquinho também da nossa história, né, nós começamos em 2013, tá? Nosso oficina foi fundado em 2013 na própria UEA. Tá? Se algum de vocês um dia tiver curiosidade, nós estamos na Universidade do Estado do Amazonas, localizada ali na Darcy Vargas, tá? A unidade é a Escola Superior de Tecnologia. E nós ficamos localizados em frente ao prédio da STEM. Né? Nosso primeiro carro foi chamado de Tambaquila, eu acho que o nome já é bem subjetivo. Né? Como a gente compete a nível nacional, a gente sempre procura levar um pouquinho mais da nossa cultura para fora, né? Porque a gente, infelizmente, né, indo para algumas competições nacionais, viajando um pouco mais e tendo network, a galera tem uma visão muito, muito fechada do que é o norte do Amazonas, principalmente do que é a engenharia, porque eles pensam, pô, o cara uma vez me perguntou se a nossa internet era um macaquinho girando uma roda. Então, tipo, a gente sofre esse preconceito por parte de mais da galera. Um maluco me perguntou, pô, vocês constroem carro e os barcos de vocês, onde é que ficam? Então, tipo assim, a gente sofre um pouco desse preconceito das demais universidades, mas a gente está aí para mostrar que não é só isso, né? Que a gente tem a mesma capacidade, o mesmo potencial tecnológico, a gente tem todo o aparato que a gente consegue competir ao mesmo nível que as demais universidades. O nosso segundo carro, né, esse foi o primeiro ano que nós conseguimos levar para a competição. A competição atualmente ocorre na FATEC,
que é a Faculdade de Tecnologia que está localizada em São José dos Campos. E o nosso primeiro carro campeão melhor do Norte. A gente compete aí também com as universidades do Pará, da Roraima, do próprio Amapá. E todos os anos a gente sai. Atualmente nós somos 7 vezes melhores do Norte, competindo aí no mesmo páreo que as outras equipes. Uma das áreas, né, eu vou explicar para vocês um pouco mais tarde, é o nosso design. E o nosso design é um dos nossos fortes, porque a gente tem uma cultura muito pesada vindo da floresta amazônica. A gente tem um ramo muito maior. Então a gente decidiu explorar um pouquinho mais a anaconda, né, que seria a sucuri. O nome é um pouquinho mais. Alguém tem ideia do porquê Hércules? Alguém? Por aí mesmo. Tem um besouro na Amazônia que ele consegue levantar 160 vezes o próprio peso dele. Então a gente quis homenageá-lo com o Hércules, né, que é o nosso... Atualmente ele foi o carro mais forte da competição nesse ano, tá? Só que a gente ainda não tinha prova de tração. Então, infelizmente, a gente não ganhou nenhum troféu por hora. Mas vocês podem ver, esse são o nosso carro vindo da competição. Isso aqui é em São José dos Campos. Lá eles têm um campo bem grande, né, voltado para desenvolvimento e os testes dos carros em si. Terrenos totalmente acidentados, onde a gente quebra a suspensão, onde a gente capota o carro, onde acontece as loucuras que vocês imaginam. Em 2017, a gente quis homenagear o Marco Allen, né, que atualmente ele foi aposentado em 2001, tá? Mas atualmente é o maior campeão de rally. Ele tem somado aí 784 vitórias, se eu não me engano, na WRC, né, que é o Campeonato Mundial de Rally. Então nós quisemos homenageá-lo e também fazer o ano do carro. Aqui somos nós testando o nosso carro lá na UEA, até porque a gente precisa fazer a captação dos dados para que a gente consiga escrever e mandar o nosso relatório técnico. Isso aqui também é lá na UEA, tá? A gente brincando um pouquinho, porque nem só de cálculo e física vive o estudante de engenharia. A gente precisa se divertir um pouquinho, precisa desestressar. Esse cidadão aqui, ele saiu de uma prova de física e ele foi testar o carro dele, por motivos aí que a gente já imagina. Já em 2019, a gente quis celebrar os 25 anos da morte do Ayrton Senna, né, que quisemos homenageá-lo, e aí a gente colocou a MP4 25, né, a McLaren 25, para fazer uma homenagem dele. E o nome já foi uma alusão, né, a nossa universidade chama EST, né, que é a Escola Superior de Tecnologia, e o B seria do BEST para a gente fazer uma alusão para o melhor, já que nós éramos 4 vezes melhor do Norte nesse ano. Esse aqui foi o Best Juma, tá? Um detalhe interessante é que essa transmissão aqui, ela foi feita toda reciclada, tá? A nossa transmissão, a tampa da nossa caixa de engrenagem, a nossa caixa de redução, ela foi feita toda de alumínio reciclado de latinhas, né? Isso aqui foi um projeto de iniciação científica de um ex-membro nosso, onde ele pegou, se eu não me engano, foram mais ou menos 500 kg de latinha, né, e fez o derretimento lá na própria UEA, fez a fundição na UEA para que a gente conseguisse construir. Logo depois ela foi usinada via CNC. Esse aqui foi o Best Pink Pig. Eu não sei se algum de vocês aqui acompanha as competições as competições automotivas, né, de rally, de endurance. Esse aqui a gente quis fazer uma alusão ao Pink Pig, ao Porsche Pink Pig. Foi o Porsche 917, foi campeão das 24 horas de Le Mans em 1971. Detalhe, esse aqui é o nosso Tupã, né? Foi a 7 vezes melhor do Norte. Um detalhe interessante do Tupã é que ele foi um dos 5 primeiros módulos 4x4 do Brasil, né? Nós fomos pioneiros na inserção do 4x4. Atualmente nós temos tanto a competição do Brasil quanto a competição externa, né? A competição internacional. E no Brasil não era obrigatório ainda a tração 4x4, né? Então a gente decidiu inovar nesse ano e conseguiu também trazer uma tração integral ao nosso veículo.
Isso aqui somos nós testando o veículo lá na própria UEA, tá? Vocês passaram, não sei se vocês já passaram lá na Elacir Vargas. Isso aí é o antigo palco que fica lá atrás. E também eu vou explicar um pouquinho da competição, né? Porque não adianta nada a gente imaginar para que esse carro sem imaginar o que seria a competição. Em primeiro momento a gente tem o que a gente chama de CTS, né? Que é inspeção de conformidade e segurança técnica. E por que a gente acontece isso? Talvez seja uma das provas mais difíceis da própria competição, porque a gente tem um carro totalmente voltado e construído por um estudante de engenharia. Então a gente tem um regulamento a ser seguido, né? Justamente para que a gente mantenha a integridade tanto do piloto, que também é estudante, né, quanto dos demais pilotos, das demais, porque a gente compete em si, e às vezes tem carro batendo um com o outro. O nosso carro, para vocês terem uma ideia, a gente tem um nível de capotamento que ele pode capotar até 6 vezes sem inferir nada na integridade do piloto. Então a gente tem um carro todo voltado, todo calculado, justamente para que ele seja resistente. Além disso, que ele não possa, porque vocês imaginam que andar no terreno acidentado é perigosíssimo, né? A gente tem também um teste de conforto, porque, né, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem uma simulação do que seria a construção de 30 mil veículos voltados para a fábrica. Eu não sei se vocês já pensaram, vocês já dirigiram, por exemplo, um Celta, né, que é um carro comum, um carro popular, de uma BMW, vamos dizer assim. Você parar para pensar que o nível de conforto deles é totalmente diferente. Você pega no Celta, você passa num buraco, você vai sentir, né, um pouquinho mais a suspensão batendo e tudo mais. Já você vai voltado para uma BMW, que é mais voltada para o conforto e para a segurança, então você não vai sentir quase nada, porque o amortecedor em si vai absorver todo o impacto, né? A geometria toda do carro é voltada para que isso aconteça. Então, uma das conformidades que a gente tem é o próprio conforto, onde não somos nós, mas sim o juiz que entra no nosso carro e faz alguns testes nele para fazer a verificância se a gente pode ou não competir. Falando também um pouquinho da segurança, mas já da dinâmica, a gente tem um freio, onde o carro necessariamente tem que fazer o travamento das 4 rodas num período de 100 metros, né, para que a gente consiga desacelerar o carro ou até mesmo fazer uma freada brusca, caso ocorra, ou a gente evita, né, acidentes. A gente tem também a prova de tração, tá? Desse ano, essa daí tá pequena, tá? Esse ano a prova de tração tinha um morro de mais ou menos 2 metros, com uma inclinação aproximada de 45 graus. Então isso aqui depende não só da tração, mas também do piloto, né? Porque aqui já teve casos, tá? Como foi a desse ano, a maioria dos pilotos ou voltaram para trás ou então capotaram para frente no período de teste. Então são testes bem rigorosos que a própria SAI oferece pra gente. Isso aqui também é a prova de avaliação da suspensão, tá? Não conta ponto ainda, mas ainda assim é uma das provas de segurança para verificar se o teu carro está conseguindo absorver o impacto, se ele não vai quebrar de nenhuma maneira brusca, né? Para que tu passe para as demais provas. A gente tem também a prova de lama, que é literalmente uma poça de lama com mais ou menos 30 centímetros de água, né? Então a gente fica literalmente coberto por água ali dentro, coberto por lama. E o nosso carro tem que passar sem oferecer nenhum dano ou sem que perca tração. A gente tem também a prova de velocidade máxima, tá? Um detalhe é que esse ano a gente fez uma validação e o nosso carro seria o maior 4x4, o carro 4x4 mais veloz da competição, né? Só que infelizmente esse ano a gente teve um problema na nossa caixa de engrenagem, a nossa caixa de redução, onde a gente infelizmente foi furtado dentro do aeroporto de Guarulhos, né? Então a gente teve que fazer uma adaptação no nosso carro desse ano, que foi o Tupã, e isso tudo atrapalhou a gente um pouco. Mas graças a Deus a gente, graças à ajuda de uma outra equipe, né, a equipe USJT, que é de São José dos Campos, São Judas Tadeu, eles ofertaram pra gente uma caixa de redução e uma traseira completa. Então a gente passou literalmente uma semana aí tentando fazer essa adaptação para ver se a gente conseguia competir. Graças a Deus a gente conseguiu passar do CTS. Infelizmente a gente não conseguiu passar dessas provas dinâmicas nesse ano, por conta da adaptação de projeto. Vocês vão pensar, a gente passa o ano todinho fazendo cálculos, relações, definindo geometria, tudo isso voltado para que a gente tenha o melhor desempenho possível.
Agora vocês imaginam a gente pegar de uma hora para a noite, em uma semana, tentar fazer essa adaptação, tentar fazer essa troca. Tudo isso afeta e infeta diretamente o nosso veículo. A gente tem também uma prova de tração, tá? Nesse carro tinham 5 pessoas, tá? 5 pessoas grandes, então a gente bota aí uns 500 a 600 quilos mais ou menos dentro do carro. E a gente saiu puxando ele para vocês verem a capacidade que o nosso carro é forte. Na competição eles puxam alguns blocos de concreto, né? Alguns blocos de cimento, e aí conforme for a tração do teu carro, a gente faz a medição de quantos quilos ele consegue levar. Tem também a prova de manobrabilidade, que vai testar a dirigibilidade do teu veículo, saber se ele esterça ou não as rodas, saber se ele vai ou não conseguir fazer as curvas no tempo hábil. E aqui, já contando o ponto, é a prova de suspensão, onde a gente tem um terreno totalmente acidentado, onde os estudantes tentam passar pelo menor tempo possível. Então, vocês já imaginam o tanto de quebra. Esse ano só teve um carro, dos 97 que competiram, esse ano só teve um carro que não quebrou na suspensão, na prova de suspensão já voltada. Todos os outros quebraram, tiveram que voltar para fazer o conserto, para ver se a gente conseguiu competir. Além disso, a gente tem uma prova, talvez seja a mais importante, a que mais conta ponto para a competição, né, que seria a prova de endurance, onde os diversos estudantes, volto a repetir, são estudantes, tá? Agora vocês imaginam, estudantes malucos, pirados, que constroem carros dirigindo numa prova de endurance 4 horas. Tá? Então é roda batendo, é carro capotando, e o engraçado é que na competição em si, você tem um carro capotando, é como se você fizesse um gol na final da Copa do Mundo. A gente fica no alambrado lá falando, caramba, o cara capotou e tal. E reza a lenda que o piloto que não capotou o carro não é um piloto completo. Então... E aí a gente falou um pouquinho de como é a competição, de como é que a gente se comporta, de como é as áreas do projeto, porque querendo ou não, o nosso tema é desbravando a tecnologia. E como é que um carro construído por estudantes poderia ter esse desenvolvimento na própria Amazônia, né? Porque, como eu citei, aqui a gente não tem engenharia automotiva, né? Como nas demais tem. A nossa engenharia mecânica é voltada para o meio fabril, né? Pela geolocalização da gente, a gente é voltado pelo meio fabril justamente pela Zona Franca. Agora, como é que um carro poderia influenciar nessa mudança, né? Em primeiro, a gente tem a área de estruturas, que primeiro tem o subsetor de chassi, né? Esse setor ele é responsável tanto pelo projeto, tá? A gente atualmente utiliza o Autodesk Inventor e o ANSYS, né, para fazer as simulações. Aqui vocês podem ver, esse projeto somos todos nós que fizemos. Além disso, a manufatura também é feita, ou seja, a gente faz o calandreamento, a soldagem e antes disso também o ensaio destrutivo e não destrutivo dos nossos tubos, para verificar a integridade, fazer análise modal, porque essa parte aqui é literalmente o esqueleto do carro, que vai proteger não só o piloto, mas os demais componentes. A gente tem também um setor de design e ergonomia, como eu falei para vocês, é muito importante a gente ter um carro que consiga absorver os impactos, um carro que seja confortável para o piloto dirigir, um carro que não machuque, e também é o design, né, que já que a gente simula uma empresa, por que não? Muitos aqui de vocês, eu acho que já desistiram de comprar um carro porque acharam feio, ou pô, tem um carro assim, pô, eu não acho esse carro, eu acho esse carro feinho, ou a cor dele não me agrada, né? Isso tudo a gente leva à representatividade. A gente tem também o setor de freios, né? Porque é mais importante fazer o carro andar é fazer o carro parar, né? Não só isso, mas também voltado para a desaceleração do veículo, né? Porque é importante a gente ir nas curvas, porque já teve caso de um piloto que o freio dele não pegou, tá? E ele capotou e o chassi dele, por ter algumas inconformidades, ele colidiu. Então o piloto ficou 3 meses em coma. Então por causa disso a gente tem tanto uma inspeção técnica quanto uma inspeção dinâmica bem rigorosa. Isso aqui é a melhor área do Baja, tá? Eu sou suspeito para falar porque era minha área logo quando eu entrei, tá? Eu estou mais ou menos 2 anos trabalhando no Powertrain, esse ano que eu migrei para ser capitão, né? E aqui não só a gente é responsável por levar todo o torque do motor para as rodas, né? Mas também é responsável pela dinâmica do veículo e como é que ele vai se comportar nas demais atividades de tração. Isso aqui, por exemplo, somos nós lá na nossa universidade, tá? Como eu falei para vocês, o nosso projeto de caixa de redução foi uma iniciação científica de um aluno voltada para a sustentabilidade. Então a gente fez o derretimento, a fundição de algumas latinhas de alumínio para que a gente conseguisse fazer o nosso invólucro, né? da nossa caixa de redução. Atualmente a gente usa o motor Briggs Stratton série 19, tá?
os motores eles são limitados pela competição, a gente só pode usar atualmente 3 motores, são o Kohler, o Briggs Stratton Série 19 e o Série 20, né? Muito por conta do desenvolvimento da própria engenharia, porque tem uma equipe que atualmente eles têm um dinheiro absurdo para fazer o carro deles, né? E seria até inconformidade, né, disparidade, competir com as outras equipes, porque tem um carro, tem uma equipe com motor maior, tem uma equipe com motor menor, tem uma equipe com motor mais forte, e aqui o que a gente avalia bastante é o projeto de engenharia em si, tá? Aqui não só a gente faz todos os cálculos da engrenagem, tá, voltado diretamente para a engenharia mecânica, então a gente usa uma bibliografia bem forte, voltado para elementos e desenvolvimento de máquina, tá? Para a própria voltada. Eu não coloquei aqui, mas nós que fazemos os nossos cálculos de relação tanto de engrenagem quanto torque e potência do motor e até mesmo torque e potência de saída das rodas. Tá? A gente tem também a área de suspensão e direção. Tá? Algum de vocês aqui já dirigiu kart? Vocês imaginam que a direção do kart é bem dura, né? A gente não consegue passar mais de 20 minutos dentro de um kart. Porque, não sei se vocês repararam na suspensão dele, é literalmente uma barra de ferro. E o que acontece? Essa barra de ferro é quem é responsável por absorver todo o impacto. Então, se tu bate, se tu tem um contato com o solo, se tu pula, o impacto todo é absorvido em você. Que tecnicamente é o componente mais frágil do carro. Porque uma barra de aço não vai entortar assim. Aqui não, aqui a gente utiliza de amortecedores hidráulicos, né? Atualmente a gente utiliza os motores os amortecedores do modelo Fox Floats, né? São modelos para snowmobile, um snowmobile americano, mas atualmente a gente utiliza no Baja também. E também é importante a gente ter um sistema de direção para manobrabilidade. Aqui a gente faz a medida do raio de curva, a gente faz a manobrabilidade do próprio veículo, a gente vê como é que ele vai se comportar num evento dinâmico, num evento com bastante buraco, num terreno acidentado, até mesmo para a gente ver o balanceamento do próprio veículo. Porque para um carro de rua, um carro comum, a gente não imagina que isso afete tanto. Mas para um carro voltado para o desempenho, para a competição, o balanceamento, o alinhamento dos pneus, tudo isso influi diretamente no desempenho do nosso veículo, né? Eu queria deixar aqui um adendo, tá? No ano de 2021 a gente teve a melhor, na verdade, top 3 eletrônica do país. Repito, competindo com universidades como o Unesp, o próprio ITA, a Unicamp, né, a própria USP, o FRJ. A gente teve uma eletrônica funcional. A gente foi uma das únicas equipes que conseguiu ter uma telemetria funcional. Alguém assiste Fórmula 1? Assiste Fórmula 1? Se eu ver lá que a gente tem um acompanhamento direto do piloto, direto no box. A gente foi uma das únicas equipes. O próprio regulamento só exige 2 especificidades da nossa eletrônica, que seria a luz de freio e a chave geral para a gente desligar o carro. Mas não isso, a gente vai além, porque como eu falei para vocês, a gente demonstra para o país que a gente também tem tecnologia, que a gente também é capaz, que a gente também pode desenvolver. Então a gente tem uma telemetria funcional. Aqui é a nossa antiga interface, mas atualmente a gente faz a medição do próprio motor, da temperatura do motor, a temperatura do óleo do motor, a temperatura de saída da CVT, a gente faz a medição do RPM do motor, faz a medição da quilometragem do veículo, e não só isso, a gente também consegue fazer um acompanhamento em tempo real do que o piloto está na pista. Então o piloto está ali, a gente sabe onde ele vai andar, isso tudo para a gente falar na próxima volta. Geralmente a gente fica no box falando, pô, essa volta aí tu fez ela um pouquinho mais longa, pô, dá para a gente melhorar o tempo, e entre outros. A SAI, né, um detalhe importante é que a SAI todo ano busca mandar um desafio técnico. Ano passado foi relacionado ao manufacturing e ao peso do próprio veículo e ao tempo que a gente conseguia manufaturá-lo. Esse ano eles decidiram inovar, né? Eles decidiram lançar um desafio para a gente de utilizar a inteligência artificial. Ou seja, no que consiste essa inteligência artificial? Eles querem que a gente faça uma predição das futuras melhorias do nosso veículo, mas para isso a gente precisa dessa captação de dados. E onde é que a gente vai conseguir essa captação de dados? Através de sensores. Esses sensores eles vão captar todos os dados do carro. Através disso a gente deve criar um banco de dados, né? Isso a gente já tem em desenvolvimento, criar um banco de dados justamente para fazer a predição de futuras melhorias, sejam eles de torção, sejam eles de
de impacto no próprio chassi, de impacto na própria suspensão, de esforço da própria caixa de redução, e entre outros, né? Voltado para isso, tá? Não só isso, a gente tem também todo um desenvolvimento, né, voltado para a área da gestão, porque não adiantaria de nada a gente ter várias áreas, todas elas trabalhando, se a gente não tivesse uma gestão comum. Aqui a gente trabalha o processo do gráfico de Gantt, o processo de Scrum, tudo isso voltado e relacionado para a engenharia. Como eu falei para vocês, um detalhe importantíssimo é o desenvolvimento da própria SAI, né, para os alunos. É um desenvolvimento onde a gente desenvolve as nossas soft e hard skills, voltados não só para o mercado de trabalho, mas também funcionando como incubadora de startups, né? Foi um caso de uma ex-membro que atualmente ela foi citada como uma das 100 mulheres mais influentes na engenharia aeroespacial. Ela vindo de Manaus, ex-Bajeira. Atualmente ela trabalha na Airbus, na Inglaterra, né? Então, não só isso, a gente tem membros, o nosso ex-membro de suspensão atualmente trabalha em Rochester, nos Estados Unidos, através do Baja. E todas as áreas voltadas para a engenharia, principalmente a automotiva, é um diferencial a gente ter um projeto de extensão desse. Por exemplo, a própria Tesla, né? A Tesla ela exigia que os engenheiros dela fizessem parte ou do Fórmula ou do Baja SAI, né? Justamente porque eles sabem que esses estudantes eles têm esse diferencial, eles têm esse fomento a mais pela engenharia, né? E aqui, como eu falei para vocês, né, a gente faz a simulação direta do que é uma empresa fictícia, de quantos carros a gente vai conseguir produzir, de todas as nossas horas homem, de todo o nosso custo, de toda a nossa matéria-prima, de onde é que a gente vai conseguir essa matéria-prima, onde a gente vai se localizar para fazer essa distribuição desses veículos, né, onde vai ser a nossa geolocalização. A gente, graças a Deus, temos um diferencial muito grande, que a gente tem um polo industrial de Manaus. Então, voltado para isso, a gente consegue ter uma distribuição muito melhor dos nossos veículos, falando em geolocalização. Esse espaço eu abri aqui para alguma dúvida, tá? Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Alguém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pessoal, desde já eu agradeço, tá? Esse aqui é o nosso Instagram. Se vocês puderem seguir a gente, né? Se vocês puderem citar a gente nas redes sociais, a gente também agradece. Caso algum de vocês queira nos visitar, nós estaremos localizados na Universidade do Estado do Amazonas e em alguns eventos. Se vocês acompanharem a gente no Instagram, vocês vão ver. E desde já eu agradeço, tá? Então, todos uma boa tarde.